Thank you very much, Rodell. I'm actually bringing along some books here to raise my notes up a little bit. We're these old people, you know, we have a little bit of trouble seeing our notes on these low podiums. Thank you very much for the chance to be here. I'm Dan Brewster. I've been talking about the 414 window for a long, long time. And it's always been a missiological concept. I'm a missiologist by training. And the 414 window's always been a missiology or a missiological concept. What's missiology? Great big word. Basically means the intentional reflection on the practice of mission. And that's what we're setting out to do. All of us here are here for a reason because we're enthusiastic about children and youth. Nós estamos aqui porque nós estamos entusiasmados com esse ministério de crianças dessa janela. Então, nós estamos aqui e agora eu quero perguntar, será que a Bíblia tem algo a dizer sobre isso, sobre esse ministério? É muito importante a gente saber responder essa pergunta e, quem sabe até teologicamente falando, hoje nós temos todas essas situações. A teologia parece responder tudo, a teologia feminina, a teologia africana ou teologia americana. Isso aqui não é uma teologia. Então é muito importante a gente entender que isso aqui não é uma teologia. O que tem a ver isso aqui com uma questão da teologia? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada ela tem muito a falar a respeito de tudo, e inclusive sobre esse ministério que nós aqui estamos tratando, a janela 414. But I'm guessing, help me out here, Lewis, I'm guessing 70-80% of you. Eu acho que 78% aqui da audiência aceitaram a Cristo antes dos 18 anos. Eu acho que fica mais ou menos isso aí. Mais de 70% nesse auditório aqui que receberam Jesus antes dos 18 anos. Muitos fizeram antes dos 15 anos. Antes dos 15 anos. Eu, por exemplo, tenho sempre perguntado isso. E muitas das pessoas que estão nos auditórios que eu tenho falado, mais de 50% sempre respondem dizendo que aceitaram a Cristo Jesus antes dos 15 anos. Então, o que será que a Bíblia Sagrada tem a dizer para nós com relação a essa missão que nós temos? Eu quero que vocês façam uma jornada junto comigo sobre isso que eu descobri. Nós estávamos lá em Seul, na Coreia, e tratamos algumas coisas com relação a isso aí. Eu quero compartilhar com vocês. Quero sublinhar aqui alguma coisa muito importante. Para começar, Joel capítulo 2, verso 28. Joel 2 e 28. Eu colocarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os velhos, eles sonharão sonhos, e os jovens terão visões. Pedro também. Pedro, até no dia de Pentecostes, ele usou esse texto de Joel. Foi muito interessante, porque o próprio Pedro, ministrando lá no dia de Pentecostes, ele usou essa palavra de Joel. Seus filhos e filhas que profetizarão. Os velhos terão sonhos, jovens terão visões. Então todos têm um espaço. Todos têm um espaço nesse campo. Inclusive as crianças, os jovens, as crianças, os adolescentes. Eles, pela palavra de Deus, já estão juntos, já estão incluídos. Todos são incluídos. É importante você observar aqui que temos 3 grupos de pessoas: filhos e filhas, os velhos, os jovens. Então nós temos uma separação aqui, nós temos uma faixa etária. Veja, Deus em controle de todas as coisas. Deus
definindo muito bem todas as coisas para nós. Eu sou um cara velho, não é? Eu já sou um cara velho, mas é o seguinte, se eu pegar no sono, enquanto eu estiver aqui, por favor, me acorde, eu pedi para minha esposa, porque você sabe, eu sou velho, eu já estou, de repente eu pego no sono e sonho, né? É isso que está aqui, ó, os velhos sonharão. Então, é isso aí, mas só que não é isso aqui. Isso aqui se refere a pessoas já de idade, pessoas de idade tendo sonhos que têm significado. Eu vejo aqui jovens tendo visão, enxergando as coisas. É isso que Deus está mostrando aqui. A possibilidade de cada um, na sua faixa etária, ter um objetivo na vida, ter uso na sua existência. E essa palavra nos mostra como é importante encorajarmos as crianças e adolescentes a receberem esse dom de profetizarem, de ministrarem. É isso que significa aqui. A doutora Susan Greener falou sobre Samuel, por exemplo. Vocês conhecem a história de Samuel. A história de Samuel, quantas vezes já ouvimos pastores e ministrações sobre missões e Samuel. Olhando para Samuel, nós vamos ver exatamente isso. Deus chamando, não é? A história da redenção. A história da redenção é baseada em pessoas que talvez eram pessoas até determinados pontos da vida com fraquezas. Mas Deus vem e restaura. Ana estava desesperada para ter Samuel, não foi? O profeta pensou que ela estava bêbada, tinha bebido bebida alcoólica já de manhã cedo, e ela diz, não, eu não bebi. Eu estou aqui porque eu quero um filho, e eu acredito. E ela estava orando, pedindo um filho, e Deus vem e dá esse filho para ela. E Samuel então vem e é dedicado para fazer algo para Deus. É interessante como Jesus crescia em estatura e conhecimento, não é? Samuel crescia da mesma forma, não é? Crescia em conhecimento e em favor de Deus. É isso que a Bíblia diz. Samuel era repleto do favor de Deus e chamado por Deus. Então é muito importante termos esse entendimento. O entendimento de que o Senhor quer que venhamos estender a mão para os adolescentes, para as crianças, porque essas crianças e adolescentes terão uma palavra, profetizarão. Vamos ver algumas coisas com relação ao profeta. O profeta que deveria ter entendido Samuel desde o princípio, mas aquele profeta não entendeu Samuel. Eli não conseguiu entender Samuel de início. Eli não entendia seus próprios filhos. Vocês conhecem a história. Os filhos de Eli eram totalmente perdidos, distanciados de todo o propósito. Distante de todo o propósito, assim eram os filhos de Eli. Mas é interessante que Deus usa o próprio Eli para que pudesse amparar Samuel, pudesse orientar Samuel. Então, dentro da fraqueza de Eli, diante das situações impróprias na vida de Eli, Deus vem e usa Eli para que ele, o profeta Eli, pudesse mentorear Samuel e fazer de Samuel o que ele foi. Segunda coisa que encontramos aqui, Deus chamando. Nós vimos Deus falando direto com Samuel. Deus chamou direto Samuel. Foi muito interessante isso.
É interessante porque encontrei alguém na África, uma criança que dizia que queria ser missionária quando era criança. E esse sonho dela foi realizado. E é a minha filha. A minha filha queria ser missionária. Ela falava assim quando ela era criança. Deus falou direto com ela. E ela vivia falando isso. Eu quero ser missionária, quero ser missionária. E o que aconteceu hoje? A minha filha é missionária na China. Deus falou direto com ela. Na história de Samuel nós vemos isso. Nós vemos Deus falando direto com as crianças. Deus não precisa fazer rodeios. Ele pode fazer direto. E a criança pode sim ouvir a voz de Deus. Aí nós encontramos Eli como mentor. Deus usa Eli no meio da fraqueza dele, com os problemas que ele tinha com os filhos. Deus vem e usa Eli para que Eli pudesse orientar Samuel ao ouvir a voz de Deus de uma forma correta e a interpretar corretamente. Deus usa Eli. Terceiro lugar, Deus usa de uma forma muito especial aquele que muitas vezes está à margem da vida. Nós vamos ver que a própria Ana, ela era rejeitada porque ela não tinha filhos. Ana não tinha filhos. Era rejeitada, ela chorava, ela queria um filho, não tinha jeito. Então imagine só a tristeza de Ana, porque naquela época só teria valor a mulher que tivesse filhos. E Ana não tinha filhos. Eu fico imaginando de que forma ela respondia a isso. Mas ela passa a acreditar. Ana acredita que Deus haveria de responder. E ela compõe um canto maravilhoso. É o canto de Ana, que a gente vê em 1 Samuel 2, ali em 1 Samuel, verso 10, capítulo 2, nós vamos encontrar isso. Esse canto maravilhoso de Ana. O Senhor é aquele que exalta. Ele que exalta o pobre, tirando o pobre, exaltando o pobre. Tira o pobre das cinzas, exalta o pobre. Não é por força que vencemos, não é? Através dessa história de Ana, a gente pode ver isso. Não é por meio de força, não é por meio de violência, não. É por meio do Senhor. Ana entendeu essa verdade. Ana entendeu que por meio do Senhor ela conquistaria. Então é interessante como nós precisamos ter um olho missiológico. Com esse olho missiológico é que nós vamos ver e distinguir crianças que têm um chamado. Então eu desafio vocês que estão aqui a terem um olho missiológico. Aprenda a olhar com esse olho as crianças que estão na sua igreja, as crianças que estão no seu ministério. Olhe com olho missiológico. Veja, enxergue nelas o que o Senhor quer fazer dessas crianças. Em quarto lugar, adultos precisam colocar essa visão nas crianças. Ativar essas crianças a serem participantes na história de Deus. Samuel não era apenas um receptor passivo. Não. Deus estava chamando Samuel porque tinha alguma coisa com ele. E essa visão, a visão 4:14, essa janela, está aqui porque precisa entender. Eu canto para os meus filhos. Eu canto para os meus filhos sempre o que Deus diz. Eu sou as possibilidades. Eu não vou cantar mais aqui não, mas eu canto quando levava eles, cantava quando levava eles para a cama. As possibilidades de Deus. Nós temos que semear nas crianças os mistérios de Deus, a possibilidade de Deus. Então, isso é para nós. Nós temos essa responsabilidade. Vamos a outra parte da Escritura, uma outra visão na palavra de Deus.
É bem interessante, porque esse olho missiológico, Salmo 8, Salmo 8, aliás, ali tem uma palavra que a gente sempre canta, e eu já disse para vocês que eu não ia cantar, mas eu estou cantando de novo. Mas esse primeiro verso e o último verso do Salmo 8 é exatamente isso. Ó Senhor, ao Senhor, quão majestoso é o teu nome sobre toda a terra, Senhor. E este salmo fala como nós somos pequenos, como nós adultos somos pequenos, não só as crianças, mas como nós somos pequenos. Todos nós somos pequenininhos na presença de Deus. Nós somos pequenos, não é só as crianças, não. Então, quando a gente olha para esse salmo, a gente vê a grandeza de Deus, o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer, o que Ele pode fazer. Então, Deus está em controle, Deus está no controle. E esse salmo nos mostra isso, e nós temos que ter essa visão, precisamos enxergar isso. Como é importante nós termos realmente essa visão. Nós não estamos falando sobre crianças que podem falar ou coisa assim, mas nós temos que começar antes disso. Essa visão é muito antes disso aí. Essa é a visão nossa. A visão nossa de enxergar exatamente o que elas podem fazer. Their fingers, their hands, their feet are created to praise God. And just by being what they are, they're already praising God. My daughter had a little baby, went down to New Zealand when the baby Minha was filha born. teve Baby up at 2 o'clock at night. uma filhinha, foi para Nova Zelândia, e aí acabou ligando para mim, pedindo ajuda. Pai, ela está chorando, me ajuda. E eu disse para ela, comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. E a minha filha disse, mas pai, adorar ao Senhor nessa madrugada aqui, cantar para ela, não pode. Mas é isso. Começa a louvar ao Senhor perto de seu filho e de sua filha. Você vai ver que as coisas vão ficar diferentes. Então é nossa responsabilidade colocar nas crianças exatamente essa visão de adoração, a visão de Deus nas crianças. Nós é que somos responsáveis por isso. É um sinal maravilhoso quando nós podemos ouvir até uma criança chorar. É um sinal. Cada choro de um novo nascido está dizendo, eu estou aqui, cheguei, sou muitas oportunidades, aqui estou para começar uma jornada. Keith White had us envision, and help me out here, envision with me a little bit, that we are Veja comigo algumas coisas, veja. Enquanto nós estamos também tratando de fazer o trabalho de Deus, o inimigo, infelizmente, tem seus projetos também. Com cada criança que nasce, o inimigo tem seus projetos para aquela vida. Mas cabe a nós salvarmos essas crianças, salvarmos essas vidas. Veja esse tráfico de crianças, veja esse sofrimento de crianças. E olha, não é apenas um pequeno sofrimento aqui e lá, não. Quantos estão sofrendo? É a escravidão. Crianças chorando. Crianças chorando. Quando a gente ouve um bebê chorando, é tão ruim, não é? É uma coisa tão difícil ouvir uma criança, um bebê chorando. Mas é um sinal, e precisa ser um sinal para nós. Um sinal para nós. Infelizmente, Satanás está aí tentando matar os bebês, matar as crianças. É isso que ele quer. Mas nós somos chamados para mudar essa história. O inimigo quer exatamente silenciar aquilo que nós poderemos fazer, mas pelo poder de Deus em nós, levaremos esperança para cada criança que chega nesse mundo.
nós levaremos esperança. Não esqueça que cada bebê que nasce, que chora, é um sinal de que uma vida nova está chegando, cheia de esperança, esperança de Deus para nós. Então, olhos missiológicos, vamos ver Deus escolhendo seus agentes para silenciar Satanás. E isso começa com o olhar missiológico que precisamos ter. Uma outra passagem que eu quero mencionar para vocês hoje. Essa história até de Samuel. Interessante porque entender o ser humano, eu não estou falando simplesmente dos direitos de uma criança, mas muito mais. Nós usamos muito a palavra potencial, não é? Quando a gente vai falar sobre crianças e jovens, a gente fala muito essa questão de potencial. Mas eu diria que vai além. Eu creio que há um mistério aí, um mistério. Eu lembro quando os discípulos estavam lutando entre eles lá para saber quem é que sentaria ao lado de Jesus, quem seria maior no reino dos céus e tal. E aí vem Jesus e diz, e coloca uma criança no meio da história. Jesus vem, faz a coisa simples, põe uma criança no meio e diz, olha, se não for como criança, não tem parte no meu reino. Então Jesus vem e resolve tudo, colocando uma criança ali, no meio dessa história. E aí passamos a entender melhor o reino de Deus, passamos a entender melhor o reino de Jesus, quando entendermos o reino de Jesus. Falamos muito sobre isso. Isso não deve nos surpreender. Que Deus usa crianças? Não, isso não deve nos surpreender, não. Deus faz o que Ele quer, Ele está em controle. Há um mistério aqui. Então, a forma como Ele usa, a forma que Ele faz. Nós falamos muito sobre essa questão de dar poder. Falamos muito sobre isso, né? Mas esse olhar missiológico, isso é muito importante. Quando nós liberamos, nós estamos falando muito sobre isso. Estávamos numa conferência missionária lá em Seul e eu utilizei algumas palavras que estou falando aqui. Foi muito interessante. E a gente começou a olhar para a Bíblia Sagrada e ver exatamente as crianças. O mistério de Deus envolvendo as crianças. O meu amigo James vai mostrar outras coisas interessantes sobre essa questão.